Olá, tudo bem? Eu estou aqui com a Raquel, ela é mãe de um autista e eu queria que a Raquel compartilhasse um pouquinho com a gente a experiência, porque nós como educadores precisamos ouvir também os pais, né? Então, Raquel, como que é ser mãe de um autista? Bom, eu sou mãe de um lindo menino autista de 11 anos. Ele foi diagnosticado aos 3 anos, né? E além do autismo, ele também tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? E eu aprendo muitas coisas, né? Como mãe. A gente muda totalmente a nossa vida em função deles, mas o que é mais importante, né? É o amor, né? É a gente, acima de tudo, Aninha, primeira coisa é a gente aceitá-lo como ele é, né? Entender, né? Cada vez mais o que é o autismo, né? Como ajudá-lo nas necessidades dele. E isso é assim fundamental, né? A primeira coisa, aceitar, entender e amar, né? Porque é através do amor, quando eles sentem que são amados, né? Pelos os seus cuidadores mesmos, pais, sejam tios, sejam avós que cuidam, eles sentem isso. E esse amor faz com que eles se desenvolvam em todas as outras áreas da vida deles. Qual foi a maior dificuldade que você teve ou que você tem com o seu filho hoje? Algumas dificuldades a gente tem, são os desafios, né, que a gente fala. Às vezes, pela questão sensorial dele, ele tem muita dificuldade sensorial, né? E para nós, como pais, isso é muito difícil, porque quem olha para um autista, por fora, ele é perfeito, né? É uma criança totalmente perfeita. Mas por dentro, Aninha, existem muitas dificuldades, né? E as dificuldades que eles têm são sensoriais. Então, eles têm dificuldades, é o que eu costumo dizer, eles não olham da mesma maneira que a gente olha, né? Eles não ouvem da mesma maneira que a gente ouve, né? Então, e toda a questão também do paladar, do olfato, toda a questão dos 5 sentidos para eles é muito difícil, é muito diferente do nosso. E isso às vezes é muito difícil quando a gente vai sair com ele, né? Então muitas vezes a gente acha que é um comportamento inadequado, que é uma crise que ele está tendo, e às vezes realmente isso acontece, né? Esses comportamentos, mas por quê? Não porque ele é uma criança mal educada ou porque não foi ensinado isso para ele, mas é por causa dessas dificuldades interiores que eles têm, né? Então, dos nossos desafios, né, é esse, né, de inseri-lo, né, na sociedade e ensiná-lo isso, né, na questão sensorial. Raquel, que dica você poderia nos dar como educadores para lidar com crianças autistas? Que sensibilidade a gente precisa ter para atingir e tocar o coração desse autista? A gente tem que ter um outro olhar, né? Uma outra visão com eles. Então, eu acho que o importante, como da mesma forma eu falei aqui a respeito dos pais, dos cuidadores, né? Olhar para essa criança e tentar entendê-lo, né? Buscar, né? Informações corretas, né? Confiáveis, porque nós temos várias informações aí, mas nem sempre é aquilo que nós precisamos ouvir. Então, você entendê-lo, né? Como realmente ele é, para que a escola, e a gente sabe, né? Que a escola, os educadores, eu já passei por essa experiência e é muito bonito de ver, né? A escola, os educadores acolhendo, né? Abraçando a nossa causa. E assim, entendendo de fato como é, o que pode fazer, né,
para ajudá-lo mesmo, né, nas atividades, não só pedagógicas, mas eles têm muitas dificuldades também, Aninha, na questão motora e o que a gente fala nas atividades da vida diária, né? Então, ajudá-lo isso na escola também, né? A se socializar, eles precisam muito de direcionamento, né? Então, às vezes, a gente fala, nossa, eles gostam de ficar no mundinho deles, né? No cantinho deles, mas eles querem, né? Eu percebo pelo meu filho, eu falo pelo meu filho, ele quer muito, apesar dele ficar no cantinho dele, ele quer muito interagir e se relacionar com as outras pessoas, as outras crianças, mas ele não consegue devido a tantas dificuldades que ele tem. Então aí entra o papel, né, do pai, da mãe, do educador, de direcionar essa criança, né, para ir lá dar um abraço na outra criança, para ir lá cumprimentar e dar a mãozinha para outra criança, para ir lá e brincar juntos, levá-lo até aquele lugar, né? Então são coisas simples, mas que fazem toda a diferença para ele. Então ter esse olhar, tentar entendê-lo, né, como realmente ele é e direcioná-lo. Isso vai minimizar muito a ansiedade dele, né? E minimizando a ansiedade, a gente também pode evitar aí os comportamentos inadequados que acontecem, né? Então olhar, ter essa visão. Muito obrigada, Raquel. A Raquel tem sido uma amiga, né? Tem me passado muita experiência com essa questão do autismo, que nós escolas precisamos estar preparados para receber e para entender que eles são importantes. Educador, uma dica que eu deixo para vocês: sempre tenham contato com a família. A unidade da família, escola e os profissionais são importantes para que essa criança cresça, se desenvolva e principalmente que possa transformar, porque elas também nos ensinam muito, né? Muito. Então, obrigada, Raquel. Deus abençoe. Amém. Tudo de bom para você e sua família. Igualmente, Deus abençoe vocês também. Tchau.